friends, I will speak in Portuguese, but I wanna to speak some words in English. First, Jesus is the way of the truth for the life with God. The kingdom of God is inside us. The kingdom of heaven is inside us. But we need to remember the Lord. Because according to Platon, learning is equal to remember. Este é o resumo do que nós iremos conversar em português. Porque Platão nos coloca que aprender é recordar. Na perspectiva reencarnacionista, essa recordação nos lembra das múltiplas existências que nós trazemos na nossa bagagem de espírito, mas também uma recordação mais profunda, uma recordação mais intrincada, que nos conecta ao Criador. Aprender é recordar, se assim pudéssemos ampliar a perspectiva platônica, porque no final das contas nós nos vinculamos desde a formação com Deus. Então, nesse caminho que percorremos a partir das reencarnações, tentando ter Jesus como sendo o exemplo do nosso caminho, nós, na verdade, estamos fazendo uma recordação daquilo que esquecemos outrora e daquilo que estamos tentando lembrar agora. É por isso que, pensando nas perspectivas da condição do espírito depois da desencarnação, depois da morte, nós temos a ocasião de refletir sobre o inconsciente. O inconsciente é uma reflexão, é uma conclusão que desde a época de Plotino, que também foi filósofo, foi um neoplatônico, ele dizia de uma instância da nossa vida que não é assim, digamos, recordada. Nós não temos total consciência. Então remete-nos à história que a primeira pessoa que nos fala sobre inconsciente seria justamente o filósofo neoplatônico Plotino. Não é assim uma ideia nova. Não é, portanto, uma ideia criada no século XIX. Muito menos uma ideia original do Sigmund Freud, fundador da psicanálise. É sim uma ideia que vem desde tempos muito remotos, e estou aqui arremetendo a um dos principais pensadores, Plotino, que nos recorda que ao longo da nossa vida mental, nós temos alguma esfera da qual nós não temos total clareza, total consciência, portanto, mas que influencia a nossa vida muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós conseguimos perceber. Esse conceito vai ficando um tanto quanto escondido, e no século XIX vemos um florescer das chamadas ciências psíquicas, com duas grandes sociedades sendo criadas, por exemplo, em Londres, abarcando aqueles estudiosos interessados até então para dissecar, para divulgar, né, e entender, na realidade, o que era aquilo que estava acontecendo com todo vulgor na Europa, mas também aqui nos Estados Unidos da América, com o médium Andrew Jackson Davis, que no final das contas influenciou muito a carreira espírita de um russo chamado Alexandre Aksakov, porque ele tinha contato com o Emanuel Swedenborg, com as obras de Swedenborg, havia traduzido para o russo, havia escrito sobre o Emanuel Swedenborg, feito algumas criações novas, mas quando ele tem contato com o médium norte-americano, ele tem um novo impacto. E em 1855, mais ou menos na mesma época que Allan Kardec teria contato com os fenômenos psíquicos e iria fundar a codificação espírita, ele também tem contato quando vai fazer uma diplomacia. Ele era médico, era também filósofo, professor inclusive em Leipzig durante 10, 12 anos, e era diplomata, ou seja, conselheiro do czar russo. E em uma missão diplomática para a Alemanha, ele toma contato com os fenômenos psíquicos e começa também a se interessar por estudar não só nos livros, mas para estudar os fenômenos em si.
E a partir daquele século XIX, vemos nascer uma série de visões que vão culminar com o Espiritismo, que aqui estamos nos debruçando, com a visão pioneira do bom senso encarnado, segundo o Flammarion Flammarion, Allan Kardec, que conseguiu perceber nuances que nem todos os espiritualistas da época conseguiam perceber. Vamos ver o moderno espiritualismo também com seu fulgor, e que Arthur Conan Doyle, por exemplo, o criador do Sherlock Holmes, famoso pela sua literatura, mas que também foi adepto do moderno espiritualismo, ele pôde resumir no livro A História do Moderno Espiritualismo, inclusive tentando fazer assim um resumo do que essas doutrinas, do que essas visões espiritualistas traziam em comum. Então vamos ver surgir o espiritismo, vamos ver surgir o moderno espiritualismo, vamos ver surgindo o que chamamos de parapsicologia nos dias de hoje, e teve também um professor da Universidade de Harvard, William James, estudando esses fenômenos, só que depois, formando-se o nome parapsicologia, anteriormente era metapsíquica, com Charles Richer e o francês Gustave Gallet. Todos esses estudavam os fenômenos. William James estudou os fenômenos psíquicos, inclusive na América do Norte. Todos esses iam se debruçar no que estava acontecendo e não só deduzir a priori com as suas ideias preconcebidas, como alguns estudiosos do psiquismo o fizeram. Mas vemos surgir também a própria psicologia se desgrudando da filosofia e ganhando uma ramificação nova. Vemos ver a psiquiatria modernizando-se com novos conceitos de Kraepelin, de Pinel, no início do século XIX, na França, quando liberta os presos, sim, do manicômio. Quando vemos também na Alemanha, Kraepelin, vemos na Suíça, Eugen Bleuler, uma série de pessoas que se debruçaram sobre esse fenômeno do psíquico. E todas elas chegaram à conclusão de que existia, sim, algo que é não tão claro, mas que influencia a vida comportamental e a vida mental, ou seja, aquilo que nós entramos em contato pelo comportamento e aquilo que nós entramos em contato a partir dos pensamentos e das emoções. E essa instância é tão bem estudada que o Aksakov, já citado, vai escrever que se algo sobrevive à morte, é justamente o inconsciente. E essa ideia está muito bem posta também, logo depois, através da mediunidade de Divaldo Franco, na série psicológica da Joana de Ângeles, quando ela vai trazer que sim, é esse inconsciente que seria o elo de ligação entre essas múltiplas vidas que vivemos para a mesma luz volver que é o Criador. É esse inconsciente que guarda, digamos assim, a bagagem de memórias escondidas, mas que não se escondem de todo, porque influenciam o nosso comportamento. Se o inconsciente influencia o nosso comportamento nessa vida, e a gente nem percebe, está aí todo um campo da psicossomática, todo um campo da psicologia e da psiquiatria, imaginemos, se levarmos a amplitude do conceito e percebermos que esse inconsciente que está em nós, no nosso ser mental e espiritual que somos, que sobrevive, e esse inconsciente é o elo de ligação entre essas bagagens das várias existências, vamos entender como a Joana de Ângeles propõe, ampliando a visão do Aksakov, quiçá, ela própria influenciando no mundo espiritual os estudos do próprio Aksakov para chegar em conclusões tão semelhantes. O Aksakov vai dizer também que cada vida nós criamos uma personalidade. Essa vida que nós estamos vivendo agora cria em nós uma personalidade que nós temos um nome, uma cultura, você vê todo um currículo às vezes, toda uma característica que tenta identificar a nossa personalidade. Mas nós temos outras vidas, tivemos outras existências, teremos outras vidas, teremos outras existências. E em cada uma dessas situações, nós teremos uma personalidade. Então, Aksakov vai dizer que as personalidades são as consequências das, digamos, as identificações que todos nós fazemos a partir da reencarnação. E temos, então, múltiplas personalidades dentro de nós. E aí temos a visão da identidade. Eu sou aquilo que eu me identifico.
a personalidade é apenas uma parte de mim. Trazendo, portanto, para um conceito mais amplo, se eu me identifico tanto com uma personalidade e esquecendo a minha individualidade, eu esqueço de fato quem eu sou, porque a individualidade é aquilo que persiste. E dentro dessa individualidade, podemos chamar o espírito. Nós temos, então, o inconsciente, que vincula essas várias existências. E o trabalho, agora atualizando com Joana de Ângeles, seria o trabalho de individuação, pegando conceitos de outras visões, de psicologias que vão trazer para além do corpo, o trabalho de individuar-se, que seria o trabalho de se individualizar sem cair no individualismo. Se individualizar no sentido de entender qual é a nossa identidade fundamental que perpassa as nossas personalidades temporárias, integrando essas múltiplas personalidades em um novo ser que nós podemos chamar, com as tradições orientais, e que, de certa forma, tem a ver com a visão espiritista, um vir a ser, um devir, aquilo que vamos ter como evolução dentro da perspectiva de uma perfeição relativa. O trabalho de individuação, segundo Joana de Ângeles, seria, portanto, o trabalho de aprimoramento individual, de desenvolvimento individual, de evolução espiritual, que vai juntando as nossas partes desintegradas e costurando um novo ser para que ele possa, então, dialogar entre essas personalidades sem que elas possam perturbar umas às outras. Allan Kardec vai trazer conceitos que se encaixam muito bem nessa perspectiva, quando ele vai dizer da obsessão, trazendo que o que traz aso, o que dá aso, o que dá, portanto, abertura à obsessão, é justamente a imperfeição humana. As nossas imperfeições é que dão abertura às obsessões. Sendo que, coloca ele, a maior parte das vezes, o obsediado é obsessor de si mesmo. Quando Allan Kardec percebe e nos coloca isso, percebe que a obsessão não é uma possessão de fora demoníaca da qual nós não temos muito o que fazer para poder nos proteger, e percebe que a obsessão, a influência espiritual, se dá justamente por essa abertura íntima que nós temos a partir das nossas imperfeições. Ele vai trazer o conceito que a gente pode chamar de auto-obsessão. Essa auto-obsessão é aquela visão repetitiva, adoecida, aquela ideia fixa que faz com que a gente adoeça e, portanto, amplie a nossa abertura para as obsessões externas. E aí essas obsessões externas vão ser de pessoas desencarnadas, mas também de pessoas que estão encarnadas, já que nós nos obsediamos a nós mesmos. Ele antecipa, porque eu estou falando de um período pré-psicanalítico. Eu estou falando de um período pré-psicossomática. Então, ele antecipa o conceito de neurose, que seria justamente essa ideia fixa, muito parecido com o que a gente estuda na doutrina espírita de auto-obsessão. Mas agora, ampliando, então, a visão reencarnacionista, pegando a ideia do Aksakov das personalidades, corroborada pela visão de Joana de Ângeles na série psicológica, em que ela vai dizendo, sim, nós somos a individualidade, mas temos múltiplas personalidades, e o processo de individuação, ele se dá a partir de uma desidentificação do ego e uma identificação com o self. Nós podemos dizer que essa auto-obsessão, às vezes, é quase que uma personalidade de outra existência que invade a personalidade dessa existência a partir de sentimentos de culpa que nós guardamos desde o berço, sentimentos de vergonha que nós guardamos desde priscos momentos da nossa existência, a partir de uma série de conceitualizações que nós podemos, então, perceber e identificar como sendo uma personalidade que parasita, como sendo que uma personalidade antiga nossa que parasita essa personalidade de agora que estamos construindo. E com isso vamos adoecendo, com isso vamos nos auto-obsediando. Esse parasitismo, ele se dá no nível de pensamentos, no nível de emoções e no nível de comportamento.
mas esse parasitismo ele se dá, sobretudo, a partir dessa janela da nossa alma que se chama inconsciente. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, mas aquilo que nem percebemos, aquilo que nem nos damos conta. Então, a visão espiritista se amplia numa perspectiva tão profunda que pode, então, nos narrar que o espírito ele pode ser colocado como um ser que tem esse lado inconsciente, portanto, não claro, mas a ideia é que nós possamos nos tornar cada vez mais conscientes, possamos estar despertos. O despertar da consciência é a proposta espiritista, é a proposta de Jesus, não só quando ele pede que Lázaro volte à vida e desperte, não só quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, que já tinha uma melancolia, e Lucas narra muito bem, porque veja, a viúva de Naim já tinha uma melancolia pela viuvez, e agora o seu filho único estava morto. E então, Lucas vai falar ali de uma passagem que só ele traz. Porque quando a mulher com hemorragia é curada, Jesus fala, vai, a tua fé te curou. Mas nessa passagem, Lucas anota, porque ali é a compaixão de Jesus, que cura no sentido de trazer à vida aquela criança, porque percebe a tamanha dor, a viuvez duplicata, o luto em duplicata daquela mulher. E Lucas então fala, por compaixão, ou seja, pela paixão conosco, pelo amor conosco, isso é compaixão, Jesus cura a mulher viúva de Naim. Então, esse ser que precisa ser desperto, numa fala de Joana de Ângeles, o despertar da consciência, é fazer com que a nossa vida não seja tão assim automática. Porque quando estamos no automático da vida, estamos na horizontalidade que a cultura nos comanda, ou nos manda e sem querer nos comanda. Estamos na horizontalidade da persona que nós somos hoje, da personalidade que nós somos hoje. Então a ideia é que a gente possa entender não ser um homem, um ser apartado do mundo, mas também não ser um ser do mundo. Porque quando somos um ser do mundo, segundo a visão de Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós ficamos na horizontalidade. E nessa horizontalidade, ficamos sempre no automatismo, ou seja, numa vida mais inconsciente nessa perspectiva, e a ideia é que a gente possa despertar o ser, despertar o nosso eu espiritual. Quando vamos despertando o nosso ser espiritual, vamos então percebendo que temos essas duas grandes forças em nós. Uma força que nos fala do divino e uma força que nos fala das perturbações, dessa vinculação mais terra a terra horizontal. Uma força que é mais, portanto, vertical e nos impulsiona, e uma força que é mais horizontal e nos dificulta caminhar. Essa força em nós, vertical, que nos vincula ao Criador, da qual nós precisamos recordar, segundo Platão, trazer, portanto, a consciência, a memória, nós podemos chamar de self. É esse ser, essa parte de nós que nos vincula ao Criador e ainda uma parte inconsciente, porque nós ainda não temos total clareza de que de fato nós somos filhos de Deus. Como nós não temos total clareza qual é a herança verdadeira que nos aguarda, como nós não temos total clareza do que é o objetivo fundamental da nossa existência, é por isso que nós vamos perdendo tanto tempo com as coisas que são secundárias e não aquelas que são fundamentais para a nossa trajetória. Então, o self é essa vinculação com o divino que ainda é inconsciente e que está no nosso inconsciente, mas que nós somos convidados a despertar e crermos em Deus não só por um hábito, mas crermos em Deus porque nós entendemos por que nós cremos. Entendemos que é agora? Ah, ficou tudo no inconsciente, só. Deu para sussurrar.
O nosso self, portanto, ele tem essa parte que ainda é inconsciente, porque nós ainda não estamos tão claros, com total clareza do que nós devemos, podemos fazer. Mas a ideia é que nós tornemos esse self inconsciente numa perspectiva mais consciente, com o despertar do nosso ser espiritual, com o despertar do espírito. Mas, ao mesmo tempo, nós temos dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, o ego. E o ego aqui não é uma releitura da visão freudiana, não é uma releitura de uma visão psicanalítica. O ego seria aquela parte que tem mais a ver com o que Aksakoff trouxe, com o que Joana de Ângeles traz, tudo aquilo que nós vamos nos identificando nessa vida, nessa trajetória, nesta reencarnação. Então, o ego, muitas vezes, também não está tão claro para nós. Nós vamos no automático, vamos fazendo as coisas no automático, como tantos alunos que tenho, queriam, assim, terminar a faculdade de medicina e fazer o mestrado, fazer o doutorado, seguir a carreira acadêmica só porque todo mundo na área dele faz. Então, é uma vida em nome de uma personalidade que vai sendo criada, um ego que vai sendo aumentado com a titularidade, com o currículo, mas mesmo assim de uma forma meio inconsciente, não clara, porque ele ainda não sabe o que quer, por que quer e para o que quer. Nem sabe o que, nem o porquê, nem o para quê. E, consequentemente, quando nós não temos a clareza dessas respostas dentro de nós estamos também vivenciando um ego de forma inconsciente. A ideia é que o self e o ego, portanto, o self é a vinculação com o divino, o ego, a vinculação com a horizontalidade reencarnatória da cultura, eles possam se harmonizar em uma perspectiva que saiam de uma latência do divino em nós para uma potência do divino em nós. Que saia de uma inconsciência do porquê nós estamos fazendo as coisas nessa reencarnação para uma sapiência do porquê, do para quê e do o que nós estamos fazendo com o nosso ego, com as coisas que temos no nosso dia a dia. Aí vamos despertando o nosso espírito, ou seja, o nosso ser espiritual, nos desidentificando com aquelas coisas que não são necessárias do nosso ego, mantendo aquelas identificações que são importantes porque abrem as portas para que o nosso self se traduza e se desenvolva, sem, portanto, negar o corpo, mas tomar-lhe emprestada a vestimenta para poder caminhar nas paragens da nossa vida, e aí, então, poder ir despertando o nosso ser espiritual na sua potência, que é o self, a vinculação com o divino. Então, o inconsciente agora passa a ser mais consciente. Estamos conscientizados do nosso papel e agora começamos a adentrar em uma outra perspectiva que o Roberto Saggioli, italiano, psicanalista, psiquiatra, aluno de Freud, contemporâneo de Jung, o que trouxe a psicanálise pela primeira vez para a Itália e depois se desvinculou dela porque viu as limitações, como qualquer teoria tem as suas limitações, mas ele propõe a chamada psicossíntese, que é uma ideia muito interessante. Ao invés da desintegração e de só percebermos que somos ambivalências, percebermos que além dessas ambivalências nós temos que sintetizar algo, integrando algo, no que Joana de Ângeles pode chamar o homem integral, ou o homem integrado, o ser que está integrado às partes, conscientemente e deixando acionar o que Roberto Assaggioli chama de superconsciente, que seria aquela esfera em nós que nos vincula ao Criador, que nos vincula à transcendência. É o que também vamos encontrar o irmão Calderaro no Mundo Maior, através de Chico Xavier, falando também desse terceiro nível da casa mental, ou superconsciente, que nos vincula às coisas de Deus. E vamos encontrar também a Joana de Ângeles trazendo a ideia do superconsciente que nos vincula a Deus. Então, o trabalho, sobretudo, não é com os outros, não é para nos libertarmos dos outros, mas o trabalho é para que nós possamos integrar a nós mesmos, não nos libertar da personalidade que fomos, mas integrar
as características que tivemos no passado. Se no passado era uma característica de coragem agressiva do guerreiro que domina, agora é a coragem, bravura moral, que não tem medo de admitir a sua própria crença e de viver o que acredita. Vamos então pegando a energia, coragem, e transformando em uma outra perspectiva. Se outrora a nossa inteligência nos deu a possibilidade da astúcia nas diversas cortes dos reinos da vida em que estivemos, agora, não mais a inteligência astuta, agora a inteligência perspicaz, que percebe o movimento dos outros, mas não é peçonhento como outrora. É mais ou menos o que Jesus nos convida, para que sejamos, então, perspicazes como a serpente, e a serpente está no chão, mas leves como o pássaro que voa. Isso se chama uma perspicácia, uma inteligência que consegue definir, e é fundamental. A diferença da astúcia é porque na astúcia eu também sou peçonhento, eu também sou uma cobra, eu também jogo veneno nos outros. Na perspicácia, eu apenas entendo o movimento, mas eu permaneço integrado e íntegro. É todo um movimento de transformação, portanto, não é de abandonar totalmente, abandonar a astúcia, mas pegar dela o rudimento de inteligência para poder transformar em perspicácia. Então vai ser um trabalho de costura, portanto, gosto muito do termo integração, de psicossíntese, de um homem integral, que vai sendo, portanto, aquele homem que Allan Kardec muito bem traduziu em O Evangelho, o homem de bem. O homem de bem não seria um homem evoluído, mas o homem perfeito, o homem que encontrou a individuação, mas o homem que está desperto e está integrado. E nessa integralidade, ele está, portanto, transformando o seu ser e transformando o outro ser. Nessa perspectiva, o trabalho que nos faz modificar no além-túmulo é o trabalho que nos faz modificar aqui. Leon Denis, de forma muito bonita, e simplificando tudo isso que falamos até agora, ele vai trazer no livro Depois da Morte. O problema da morte é o problema da vida. Morre-se como se vive. O problema, portanto, do além-túmulo, o problema do além-corpo, o problema da relação que estabelecemos com os outros é também o problema da relação íntima, de inside, dentro de nós, de como nós nos estabelecemos conosco, com essas vidas que ainda parasitam o nosso ser, com essas culpas, com essas vergonhas. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, ele traz muito bem, aqui já muito bem posto, vou apenas trazer uma parte de desdobramento de um capítulo já falado, que é a tríade do Código Divino. O Código Divino, ele tem um Código Civil, o Código Penal, todos os códigos. E o Código Divino, diz os benfeitores Allan Kardec, dizem os benfeitores Allan Kardec, ele está na consciência do ser. Então veja como as coisas se integram na consciência do ser. Se está na minha consciência, e já na parte de mim que está desperto. E é por isso que eu preciso despertar a consciência, para entender as leis de Deus e para me conectar às leis de Deus. Do ponto de vista dessa lei de Deus que está no nosso consciente, e que diz o Código Penal das relações que estabelecemos com os outros, nós podemos ter três partes, como diz Allan Kardec, que é o arrependimento, a expiação e a terceira parte, a reparação. É fundamental essa tríade. Dentro de um código penal divino que está dentro de nós, quando nós despertamos a nossa consciência, a primeira coisa que vem é o arrependimento. Não é à toa que João, o Batista, ele prega toda a sua existência o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. O arrependimento é o ponto de partida para uma mudança qualitativa no nosso processo evolutivo, da relação que estabelecemos conosco, com os outros e com o mundo. Arrependei-vos, para que então Jesus pudesse trazer um outro código ainda mais profundo. Mas não dá para fazer nada se nós não tivermos algum nível de arrependimento. O arrependimento nos fala de humildade. Talvez a grande pedagogia do erro
seja fazer com que nós possamos entender que somos falhos, entender com um gosto muito cruel, que é o gosto da culpa. O gosto da culpa, que vem com o arrependimento, a culpa sendo o arrependimento, ou seja, cognitivo e expiação, emoção, a culpa talvez possa ser colocada dessa forma, né? O conjunto de arrependimento cognitivo, mental, com expiação, sofrimento emocional, ou podemos colocar culpa e arrependimento como sendo um sinônimo, tanto faz. Mas a questão é que quando nós sentimos isso, o arrependimento e sofremos, isso tem um gosto muito cruel, um gosto de fel, um gosto amargo, mas é um gosto fundamental para entendermos na nossa fragilidade e entendermos a necessidade de sermos humildes, portanto. A grande pedagogia dos equívocos é essa. Mas cuidado, essa pedagogia é posterior. Porque se ela vem anterior, não, a pedagogia do erro é para poder aprender a ser humilde, então eu vou errar. Aí já não, porque aí eu estou errando deliberadamente e eu estou usando a minha inteligência para astúcia. Então eu vou para o nível anterior. Eu estou usando a minha inteligência dos códigos penais da vida futura para astúcia. E aí eu não vou sentir esse aprendizado. Portanto, arrependei-vos, disse João o Batista. O batizado vem com arrependimento. Porque antes disso, é um estágio diferente de consciência. É um estado em que nós podemos chamar hoje, nos códigos psiquiátricos, de transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, o transtorno de personalidade narcisista, o narcisismo mesmo, não o narcisismo primário, ou seja, o orgulho que todos nós temos, mas o narcisismo que é junto com o psicopata, aquelas esferas que estão no estágio anterior de um arrependimento. Então a gente vê assim as pessoas, eita, e nem está sofrendo. Sim, porque ele não tem a mínima, né, o mínimo despertar da consciência. Então ele ainda está no estágio anterior do arrependimento. Lembro-me de um desses psicopatas que pude ter contato. E ele então me dizia assim, depois de contar toda a sua trajetória, eu acompanhá-lo no serviço público, era curioso porque ele dizia, doutor, até bem pouco tempo atrás, né, como se ele estivesse me ameaçando de forma velada, como todo bom psicopata faz, de forma velada. Doutor, eu sempre andava assim com a peixeira, com a faca grande, porque se eu ficasse irritado, viu, doutor, eu já tirava a peixeira agora. Então, todo um cuidado para poder lidar, né? E ele então me contou, em determinado momento, eu ouvia quinzenalmente, ele não queria repetir o erro. Além de psicopata, ele também tinha um interesse na pedofilia, e não só o interesse, mas ele já tinha sido abusador desde que se entendia. Com 10 anos de idade, já abusava de 2 anos. Uma vida muito complicada e difícil. E quando, então, eu perguntei, eu imagino, então, que se o senhor está aqui para não repetir as coisas, eu imagino que o senhor se arrependeu. Ele, não me arrependi. Eu só não quero fazer de novo. E então eu perguntei de novo, né? Não ri, porque tem uma peixeira, né? Eu sou perspicaz. E perguntei, se o senhor pudesse voltar atrás, com o conhecimento que o senhor tem hoje, o senhor fazia diferente? Fazia não, fazia tudo igual. Eu só não quero fazer de novo. Então é um psiquismo diferente. É um psiquismo diferente, por isso que sim, o arrependimento é necessário, faz parte, para que a gente não possa psicologizar demais as coisas, psiquiatrizar demais as coisas e dizer assim, olha, não sinta culpa, mas como não? A culpa é que nos faz sair da psicopatia. A culpa e a vergonha andam juntas. Tanto que a gente fala assim, talvez não aqui, mas acho que em todo mundo se fala assim, tome vergonha na cara. Né? Por quê? Porque quando você não tem vergonha na cara, você faz um bocado de coisa sem vergonha. Sem vergonha já é uma coisa ruim. Então, essas duas emoções, elas são como que o arrependimento nos blindando para um processo posterior. É preciso, sim, que tenhamos um pouco de vergonha e um pouco de culpa,
para podermos sair desse processo difícil, de uma auto-obsessão tão profunda que nem nós nos damos conta, porque estamos tão inconscientes nessa dinâmica que estou falando, inconsciente, consciente e superconsciente, que nós nem nos damos conta, falamos nós, porque em um estágio, todos nós estagiamos na psicopatia, só que a psicopatia antigamente era tão comum que nós levávamos os filhos para os circos romanos como quem leva para assistir um festival. Então, a psicopatia era generalizada. E, nesse sentido, vamos evoluindo conforme vamos percebendo que o interesse, que é interessante, as plataformas de streaming provavelmente não ganhariam quase nada se não tivesse história de psicopata nos seriados. Porque ele nos desperta o interesse, é como se despertasse o nosso próprio interesse sobre nós mesmos, reencarnatoriamente falando. Que inconsciente sabemos assim de onde viemos, o que fizemos, e agora queremos fazer algo diferente enquanto humanidade. Eu me recordo de uma aluna que se tornou psiquiatra, também foi aluna minha residente, mas quando aluna, jovenzinha, naquele ideal, ela dizia assim, mas doutor, saiu o filme, tinha saído um filme de um psicopata dos quadrinhos, que foi tão bem encenado que o psicopata ganhou o prêmio, né? O personagem. É o personagem. E aí ela falou, mas doutor, foi falar da história de vida, etc., querendo assim salvar essa pessoa, como se fosse, porque é um pouco, digamos assim, vaidoso da minha parte, enquanto pessoa, psiquiatra, psicoterapeuta, dizer assim, olha, eu vou salvar você, né? Eu vou curar a sua psicopatia hoje. Uma coisa é eu jogar a semente hoje, para a gente pensar no futuro reencarnatório, 200 anos, 300 anos, aí sim, tem o concurso do tempo. Mas ela, muito ingênua, queria curar hoje. Então fazia toda a discussão, e depois que ela virou residente, ou seja, já formada, e atendendo os casos de verdade, e não só teorizando, eu perguntei aí, fulano, você lembra daquele debate? Qual o debate, professor? Eu falei que você queria levar o psicopata para casa, para salvá-lo. E aí ela riu, ela falou, doutor, era muito novinha, né? Para algumas coisas, só o concurso do tempo. E o arrependimento, portanto, é o tempo agindo dentro de nós, transformando o que nós éramos em uma nova versão do que nós podemos ser e do que já somos hoje. Aí vem a etapa fundamental, a etapa da reparação. Ninguém consegue fazer todo esse processo de individuação, teoricamente bonito, mas na prática muito difícil, demorado, lento, reencarnatório, se nós não tivermos o concurso do tempo agindo a reparação dentro de nós, da destruição que fizemos com o nosso ser, em nosso perispírito, remodelando o nosso modelo organizador biológico para que a nossa biologia seja um pouco diferente e nos dê a possibilidade de, no encontro com o ego, o self aflorar e aí trazer uma nova trajetória de existência. No entanto, esse céu e inferno que começa já aqui, já dentro de nós, já nesse instante, quando começamos a vislumbrar as mudanças, porque o vislumbramento, veja o que eu estou falando, o arrependimento é o início de uma mudança. E se o arrependimento é forte, a mudança tende a ser mais rápida ainda, porque o espírito se pega a qualquer oportunidade que a vida abre, porque ele quer reparar as suas dificuldades. Então você vê, às vezes, espíritos que estão, não sei, há 400, 500 anos, naquele estágio morno da persona, vivendo o que o budismo chamaria de o ciclo de samsara, as expiações e as provações, uma reencarnação vinculando a outra. Hoje eu sou obsessor, amanhã obsediado. Não faço nenhum grande mal, mas também não faço nenhum grande bem. E fico morno, esperando que os outros evoluam o mundo. E como os outros precisam evoluir o mundo, e eu só vou evoluir quando o mundo evoluir, a minha evolução vai sendo lenta, lenta. E se o mundo vai se perturbando, eu também vou me perturbando, porque a evolução era só um verniz, era só uma máscara da minha persona protegida em uma boa existência, uma existência fácil.
E às vezes vemos outros espíritos que cometem erros atrozes, psicopatas, narcisistas que eram e se transformam e aproveitam qualquer oportunidade boa para fazer o bem, para espalhar a luz. E aí vamos vivendo a nossa trajetória com outra perspectiva, mas desde já, essa visão de todo que o Espiritismo nos dá, e que Allan Kardec muito bem nos ensina, particularmente de todos os livros que li, o mais rápido que li da codificação nessa vida foi O Céu e o Inferno. De um átimo, assim. Em 2, 3 dias tinha lido, porque achei o livro que consegue encaixar a lógica do principal, que é a justiça divina, é do porquê, do para quê e do o quê. Quando pensamos o que acontece no além-túmulo, já entendemos o que acontece aqui, antes do túmulo, dentro de nós, pessoas que estão mortas, apesar de estarem reencarnadas, e pessoas que estão vivas e estão encarnadas, vivendo a sua vitalidade. Eu me recordo daquela senhora, que vou narrar com o sigilo do nome, mas ela chegou na emergência psiquiátrica, era uma senhora de seus 80 e poucos anos, pedindo a medicação para que eu prescrevesse, e não era o objetivo do local. Então eu perguntei, mas por que a senhora usa esse remédio? Ela me falou assim, doutor, se eu não usar, eu fico louca, então eu preciso usar. Então me explique qual é a sua loucura para eu saber se eu posso passar, se devo passar ou não, porque não é o bem objetivo aqui da emergência, porque esse remédio não dá para tomar tanto tempo assim. Doutor, mas já faz 60 anos que eu uso, todos os dias há 60 anos. E então lhe perguntei, olha, já que a senhora está aqui, e eu estou aqui também, está aqui a sua acompanhante, por que a senhora não conta um pouco da sua história? Para que eu possa entender o porquê a senhora usa esse remédio há 60 anos. Ela então começou a contar, doutor, eu comecei a usar quando eu era bem jovem, tinha meus 20 e poucos anos. Aconteceu comigo algo muito ruim, eu estava para me casar. E nesse futuro, eu amava. Era como se fosse o meu príncipe, eu a princesa dele. Nós nos amávamos, eu tinha certeza. Mas na minha época, doutor, não podíamos ter o relacionamento sexual antes do casamento. Não era possível. Mas como eu amava tanto, e ele insistia tanto mais, eu acabei cedendo uma vez, 2 vezes. Mas eu fiquei tranquila, doutor, porque ele me amava e eu amava ele. Quando dei por mim, eu estava grávida. Eu fiquei nervosa, mas no íntimo eu estava tranquila, porque eu amava e ele me amava. Seremos felizes, não seria isso. Digamos algo que não podia acontecer que iria nos perturbar. Mas eu fiquei surpresa. Porque quando eu contei para ele, ele olhou para mim com raiva, raiva de mim. E disse assim, se você ceder aos meus encantos, irá ceder ao encanto de qualquer um. Eu nunca mais quero vê-la. E me abandonou. Eu fiquei então angustiada, abandonada, e voltei para casa e não consegui esconder a tristeza que eu guardava na alma. E meu pai percebeu, e ele, como um bom pernambucano, me perguntou o que era, eu contei. E ele então pegou a peixeira e falou assim: ou ele casa ou ele morre. Foi ao encontro do príncipe e falou assim: ô príncipe, ou você casa ou você morre. E naquele diálogo, eu fiquei observando, e então eles começaram a dialogar num tom mais ameno. E ele falou assim, olha, se eu morrer não vai ser bom também, porque todo mundo vai saber que ela não era mais virgem do ponto de vista da sexualidade. Então, vou proponho algo. Eu proponho que nós matemos não a mim, mas a criança. E matando a criança, eliminaremos o problema. Eu irei sair daqui, vocês nunca mais vão me ver. E ela ficará aí e saberá fazer os truques para que ninguém saiba do que ocorreu. Doutor, eu achei aquilo tão estranho. Mas eu estava tão angustiada que não consegui entender muito bem. E deixei. Talvez pensei também que fosse a solução. Eles arquitetaram tudo. E quando o abortamento aconteceu, eu me vi louca. Foi naquele momento que eu me vi numa crise, doutor. Eu fiquei tão agitada, que fui internada em um hospital psiquiátrico por 2 meses. E foi lá que eu comecei a tomar essa medicação. Mas graças a Deus, eu estou muito melhor hoje em dia.
Eu lhe perguntei, e você formou uma família depois? Sim. Ninguém descobriu que eu havia perdido a virgindade do ponto de vista sexual. Tive uma família, me casei, tive filhos, graças a Deus. Mas eu nunca, me disse ela, eu nunca consegui esquecer daquele meu filho. Onde será que ele está? Até que eu fiquei tranquila, doutor, porque ele voltou, eu estou grávida. Então olhei para ela, olhei para a acompanhante, ela tinha seus 80 e poucos anos, não tinha como ela estar grávida. E ela, a acompanhante, falou assim: doutor, já fizemos tudo, mas ela acha que está grávida. Já fizemos ultrassom, já fizemos o beta-HCG, todos os exames. E ela olhava para mim e ria: doutor, pega aqui, veja ele chutando. Mexia a barriga e literalmente enlouquecida pela dor. 60 anos depois, o inferno nela própria, porque estava no inconsciente de dores, de mágoas, de culpa. Nela própria, 60 anos depois, gerando uma gravidez psicogênica, uma gravidez psicológica, desses quadros dissociativos que Freud chamaria de histeria, desses quadros de adoecimento que falam do inconsciente dominando o consciente, a culpa dominando de tal forma que faz com que a pessoa viva o inferno desde já, a partir desse portal chamado inconsciente. Mas aquela outra mãe, uma mãe que vinha com o primeiro bebê, estava com o primeiro bebê em casa, feliz, quando de repente começou a sentir a tristeza. E aquela tristeza não é bem-vinda no puerpério, não é bem-vinda no pós-parto. Afinal de contas, quem tem um bebê quer sentir as alegrias do fato. Mas a tristeza foi invadindo e ela foi diagnosticada com a depressão pós-parto. A depressão foi tão grave que ela não conseguia amamentar o próprio filho porque ela dizia que estava com leite contaminado. Era como se fosse veneno na cabeça dela e ela não podia contaminar o filho dela, não queria matá-lo. E sem querer, nesse quadro psicótico agora, sintomas psicóticos, em uma outra realidade, o filho ficando longe porque ela achava que era uma pessoa envenenada ou que envenenaria. Uma mãe ruim, portanto. E absolutamente não existia nenhum tipo de comprovação, nenhum fato que desabonasse aquela jovem adoecida, aquela mãe de primeira viagem adoecida. Tivemos a oportunidade de conhecer o passado espiritual. Há mais ou menos 500 anos atrás, essa mãe era uma jovem, e enquanto jovem, viu uma cena que ficou guardada no inconsciente dela, como uma força, uma memória muito forte. Para que os senhores entendam mais ou menos, é o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, nos dias de hoje. Quando o combatente vai para uma guerra, por exemplo, e volta traumatizado e os flashbacks ficam vindo, são as memórias muito intensas que guardam dores muito profundas ou abusos os mais diversos. Só que isso, reencarnatoriamente falando, é como se fosse um estresse pós-traumático de vida, de vidas, de reencarnações. Pois bem, essa jovem viu o irmão que ela não sabia ser irmão dela, matando a própria mãe, que era tudo para a sua existência. Ela, que já era órfã de pai, agora se via órfã de mãe. E aquele ódio para com esse jovem, que tinha mais ou menos a idade de ser irmão dela, no convencional, ficou com um ódio profundo. Viveu outras existências até que se reencontra em uma existência com esse filho, que era o antigo algoz, que veio agora como filho de fato. E apesar dela ser mãe de outras pessoas, ela não conseguia entender o ódio infernal que guardava para com ele. E quando, no momento de loucura, ela tenta matá-lo envenenado, cria uma imagem psíquica nela própria, agora não mais de mágoa, mas a mágoa tentando matar, assassinar com um veneno, ela cria uma imagem de culpa. E essa imagem de culpa transcende a morte e vai para ela no inconsciente. E quando ela está agora no mesmo momento da maternidade, vem como uma lembrança, o inconsciente, muito bem
delineado pelas doutrinas psicanalíticas e psicossomáticas, invadindo o consciente e agora trazendo não só a histeria, mas um sintoma psicótico, uma outra realidade que não era dessa vida, mas era de outra vida. Não era o seu leite que estava envenenado, era outra mãe, a outra personalidade parasitando essa personalidade de agora, guardando a memória do que havia feito. Nós, portanto, guardamos essas memórias no nosso inconsciente. E esse inconsciente, sobrevivendo, vai influenciar muito mais do que nós imaginamos, porque influencia a organização biológica do nosso corpo. Mas, além de influenciar a organização biológica do nosso corpo, influencia também as atitudes, os comportamentos, os pensamentos, as emoções que sentimos nesta existência. Por isso que bem-aventurados são aqueles que entenderam e mesmo com as suas dificuldades, conseguiram fazer como o jovem rico depois de ir para Cesareia. Não foram o jovem rico no caminho com Jesus, foram o jovem rico em Cesareia, já desencarnando, olhando para Jesus, certamente que eu vinha buscar, esses então se entregaram. E a cada um a seu modo foi conseguindo transformar o próprio psiquismo, não porque eram pessoas evoluídas, mas porque foram pessoas que foram traçando a individuação. Eu me recordo de uma delas que fui chamado a atender e falarei o nome em homenagem a ele próprio, porque eu não sabia quem ele era. Na época, eu estava como dirigente da Federação Espírita Pernambucana, eu era do Departamento de Comunicação, a diretora teve que se afastar e eu fiquei no lugar dela durante 1 ano e 4 meses, enquanto o marido se tratava de um câncer que veio muito feroz. E nesse momento, então, me pediram para que tratasse seu Holmes Vicenzi, que estava com demência, um quadro demencial, e ele morava na frente da Federação Espírita Pernambucana, que fica na Avenida João de Barros, e ela morava lá, porque tinha sido um trabalhador, eu só sabia que tinha sido um trabalhador, nada mais. Eu fui gratuitamente, como um trabalho de caridade, e depois que saí da reunião de diretoria, eu atravessava a rua e ia lá atender seu Holmes. E a primeira vez que eu fui, me chamou muita atenção, porque assim, me falaram que ele estava muito agitado. Então fui esperando uma cena de pandemônio, né? Porque falar para um psiquiatra que está muito agitado, o negócio tem que estar muito agitado mesmo. E eu fui assim, ele estava só inquieto, né? Inquieto quase todos nós somos. E eu fiz uma medicação, né? Ele estava com o quadro já avançado, ajustei um remédio, dose baixa. Mas quando eu saí, e foi o único ajuste que eu precisei fazer. Só fiz isso, a resposta foi extraordinária, ele ficou super bem. Mas não foi por causa do remédio só biológico, foi porque ele tinha uma ajuda, um mérito espiritual que eu não conhecia. Eu não sabia, mas quando eu saí de lá, eu me senti assim super bem. E às vezes a gente vai ajudar as pessoas e sai muito mais ajudado, sem a gente saber. Minha mãe, uma médium também, quando me abraçou, se emocionou, sentiu as energias e falou assim: meu filho, você estava onde? Porque eu estou tão emocionada. Eu falei: pois é, mãe, se a senhora está sentindo, então deve ser algo bem real, porque eu também senti, estou muito emocionado. Tratei o seu Holmes até a desencarnação dele. E nesse contato com as pessoas, eu fui sabendo quem ele foi. Ele tinha sido presidente da Federação Espírita Pernambucana há muitos anos. Mas não tinha sido só aquele presidente, porque o fato de ter um cargo pode significar muito, mas pode não significar muita coisa do ponto de vista de mudança interior. Me chamava a atenção no relato, não um cargo, mas me chamava a atenção no relato que muitas pessoas começaram no espiritismo e tiveram assim, minha vida salva, diziam, pelo seu Holmes, porque ele morava perto da Federação Pernambucana de propósito. Ele comprou um apartamento próximo, porque além dos dias habituais, ele ficava lá de porta aberta para atender as dores que chegavam. Então, muitas pessoas, era como se o atendimento fraterno começasse com ele. Era como um amigo me disse assim, o Júlio falou assim, é o porteiro divino, né? É o porteiro de Deus, né? Está na casa espírita recebendo. E essa ajuda de receber, dar o cafezinho, de fazer o atendimento fraterno já
Todos nós na Casa Espírita somos atendentes fraternos porque estamos vinculados a essa tarefa superior de ajudar pessoas que estão, muitas vezes, angustiadas, grande parte das vezes com suas dores ocultas. Como tantas pessoas me diziam, como foi importante ser Holmes. Não foi um relato, foram vários relatos. E eu fui sabendo, então, quem foi o seu Holmes, e então conversei com o Divaldo e perguntei, seu Divaldo, acho que ele está muito bem, não é? Está muito bem no mundo espiritual. Porque o problema da vida, o problema da morte é o problema da vida. Quando nós, com cargo, aceitamos um encargo de servir, e sem cargo, continuamos no encargo de servir, nós estamos entendendo a trajetória de individuação, construindo a perspectiva futura para podermos, então, entender que a nossa condição no além vai se desenrolando a partir da nossa condição no inconsciente. E as doenças vêm. As doenças vêm como veio nele, uma doença expiatória. Nenhum tipo de demência é uma doença só provacional, é uma doença expiatória. Mas graças a Deus que nós estamos podendo ter uma vida longa, com muitas expiações logo acontecendo, porque saímos às vezes com 2 em 1, 3 em 1, 3 débitos em 1. Graças a Deus. Se tivermos a percepção além do aquém, iremos entender todo o objetivo do que está acontecendo, do porquê está acontecendo e do para que está acontecendo. Para nos evoluir, para fazer com que a gente transcenda. Eu me recordo, então, de um momento em que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, e particularmente naquele dia eu estava sentindo tanta dor, tanta tristeza, tanta melancolia, estava assim no sofá, né, me entregando. E aí eu escutei uma benfeitora e me falou assim: meu filho, se levante, porque um trabalhador do Cristo trabalha de pé. Se levante. Mas foi tão forte que eu me levantei e veio todo o programa. Eu já tinha um programa na Mansão do Caminho, mas eu analisava as obras de Filomeno de Miranda, analisava as emoções, como lidar com as emoções. Naquele momento me veio o programa Jesus e Saúde Mental. Porque Jesus tem que ficar na frente. Não pode ficar assim nas entrelinhas, tem que ficar de cara, logo visível, para que a gente não esqueça do nosso objetivo. Então eu quero e queria e quererei falar de Jesus, porque ele renova o meu ser e limpa a minha alma, ainda tão desviada das dificuldades. Naquele momento, eu olhei para o lado e vi a cadeira que minha avó, a dona Cristina, veio a desencarnar, quase a desencarnar, porque ela desencarnou em Fortaleza, mas no final da existência dela, ela morou na casa de meu pai. E eu vi aquele espírito analfabeto, aquele espírito, na verdade, com um pouco estudo, não analfabeto. Meu avô era analfabeto. Ela sabia ler, sabia escrever, mas era um estudo pequeno, um pouco estudo. Aquele espírito com trombose, que não conseguia abrir as mãos, porque a trombose havia fechado. Mas fazia uma comida, ela fazia dessa forma. Uma comida gostosa, um feijão com arroz, uma comida bem brasileira, bem recifense, bem cearense, bem nordestina. E fazia com gosto. E quando eu chegava lá, ela sempre tinha algum brinquedo, alguma coisa para me presentear, apesar de ser muito pobre. A casa que ela morou foi a casa que meu pai deu com o primeiro salário, né? Na época que salário conseguia comprar alguma coisa, né? Ele comprou uma casa para ela com o primeiro salário. E ela morou lá e foi vivendo, andava devagar por causa da trombose, lúcida. E eu nunca vi, pelo menos junto de mim assim, um espírito tão resignado como ela. E eu estava estudando para o vestibular de medicina, ficava então na sala, nesse mesmo local que estou narrando, ela ficava na cadeira de balanço, e eu ficava olhando para ela e fazia companhia enquanto estudava para medicina, e ela ficava lá. Uma vez, ela ficou assim angustiada, porque meu pai não estava em casa, não tinha ninguém em casa, só eu. E ela não conseguia ir ao toalete sozinha. E ela tinha que ir, e ela profundamente envergonhada, falou assim: meu filho, me desculpe, mas vó, a gente chamava de vovó, né? Ou voinha. Não se preocupe, vó.
eu levo a senhora. Não, mas você não pode, meu filho, eu fico com vergonha, mas minha avó, a senhora é minha avó. E levei, né, esse movimento de cuidar ao extremo de um espírito lúcido que tem que ter humildade para receber esse nível de ajuda resignada. E ela então me disse assim: meu filho, você cuidou de mim. Eu olhava para o lado assim, ela falou: você cuidou de mim, agora me deixe cuidar de você. Então senti ela me abraçando e contei essa história. E Divaldo falou assim: meu filho, esses espíritos de escola, a gente nem consegue entender o tamanho da resignação, não é? Eu não havia falado nada para ele sobre as resignações, a não ser uma parte de uma história. E ela então, e eu falei: pois é, Divaldo, eu tenho certeza que ela é esse espírito resignado. Porque eu vi a trajetória desse espírito que me ensinou não só medicina, na prática, porque medicina é cuidar, ser médico é ser cuidador. E eu fui cuidador antes de ser médico de minha avó. E me ensinou o cristianismo espírita na prática, com resignação e humildade, que para mim é a principal ferramenta que nós podemos obter com o espiritismo. Humildade e resignação diante das dores que são enormes devido aos nossos passados espirituais e o passado coletivo. Esse espírito que a gente nem consegue entender, né, meu filho, o tamanho da resignação. Falava-me ele isso, mas ele próprio ocultando a própria evolução que tem enquanto um mensageiro da paz, enquanto um tarefeiro do bem. E eu vi esses dias, no ano passado, em 2024, quando estava na Suíça fazendo uma palestra, e pude contar lá e contarei aqui também, esse espírito, Divaldo, falando de minha avó, mas sendo ele próprio esse ser resignado que ensina a partir do exemplo, não só da fala. Eu o vi naquele movimento espírita saudoso, como todos nós estamos. Eu estava fazendo uma palestra, contando uma história em que eu e ele estávamos, e quando falava da parte dele, eu o vi sorridente, como vejo uma pessoa que estivesse encarnada, meio rarefeito, via o público. Então eram 4 coisas no meu cérebro, né? A imagem dele, a imagem do público, falando e pensando no que estava falando, achando interessante a fala. E meu cérebro, então, quase deu uma pane e eu me emocionei, né? Foi muito difícil, acho que foi uma única vez que eu não consegui segurar o choro diante de tantas vezes que a gente precisa para manter o raciocínio. Eu fiquei em silêncio, óbvio. Não falei nada, porque vamos dizer que além de psiquiatra eu sou louco, né? Fiquei em silêncio. Mas, um tempo depois, conforme a vez foi passando, ele foi contando os fatos. Aí eu fiquei pensando, não deve ser alguma pessoa que tirou foto comigo e gosta dele, gosta de mim, mandou para ele, ele está sabendo de alguma coisa. Mas ele foi contando mais detalhes da viagem, como se tivesse acompanhado. Eu fiquei então calado, mesmo assim não contei para ninguém essa visão que tive dele próprio, de Valdo Franco. E quando estávamos lá na Mansão do Caminho, de uma forma muito tranquila, ele falou assim: meu filho, estávamos eu e outras pessoas jantando depois da palestra que havia feito. Ele falou assim: meu filho, as pessoas acham que eu estou dormindo, mas assim, quando eu estou lá no quarto, eu vou para tal país, vou para tal país. Olhou para mim e falou assim: não é, meu filho? E aí eu falei: puxa vida, não é o que eu vi mesmo, né? E falei: tio, eu vi a verdade. Porque eu estava lá na Suíça, vi o senhor quando estava fazendo tal palestra, o senhor olhou para mim, sorriu, e eu não contei para ninguém, não tem como o senhor saber, a não ser o senhor tendo ido lá mesmo. E visto e captado, veja que paranormalidade, de desdobramento espiritual. Não só foi, como soube que eu vi. Não só ficam nas escondidas, como pela oportunidade dos benfeitores, foi me dada a possibilidade de ver, perceber e comprovar que esses espíritos, eles não vão, eles ficam, não nos obsediando, nos ajudando pelo amor. Esses espíritos que ganharam a vida com a doutrina espírita, que não só ficaram reencarnados, mas ficaram com vida, uma vida plena, uma vida em abundância, como Jesus falava, eles continuam nos ajudando. E nesse momento em que a melancolia, a saudade, a tristeza, muitas vezes ganha o nosso ser pelas lembranças que não serão daquela forma que foram há 10 anos atrás, há 2 anos atrás. Eles então vêm nos dizer:
para que nós possamos confiar em Deus, confiar no amor que todo nos conecta. Nós estamos vinculados pela dor, não só no nosso inconsciente, mas estamos vinculados também pelo amor no nosso inconsciente, porque somos filhos de Deus. E esses filhos de Deus se conectam e nos dão a certeza do porvir, nos dão a certeza de que as coisas não acabam aqui, como aquela jovem de nome Anne, que gostaria de lembrar ao final da nossa fala. Porque ela, se tornando espírita, havia perdido pela desencarnação o marido. Já estava tudo comprado. O casamento pago, ela era católica antes, a casa comprada, tudo, menos a certeza. Porque a certeza ninguém consegue comprar. A certeza de que estaremos amanhã não tem como comprar. A certeza de que iremos ter algo que planejamos não temos como comprar. Então, sem a certeza comprada, ela estava perto do casório, quando ela, médica, viu seu esposo morrendo pelo câncer. Uma morte que não deu a possibilidade deles se casarem nessa existência. E muito tempo depois, de muitas dores, no luto, ela agora espírita, médica, que não conseguia mais atender na oncologia, atendia em outras áreas, fazia um trabalho de caridade que poucas vezes eu vi alguém fazendo. Todo o tempo livre que ela tinha e o tempo livre que ela não tinha, ela se dedicava ao bem. A atender nas creches, a dor alheia, gratuitamente médica, que era e que é. Então, esse trabalho de solidariedade, muito bem coloca a Joana de Ângeles, tira a solidão de dentro de nós e nos conecta a um novo patamar de experiências. E com esse novo patamar de experiências, eu lembro de uma vez o ex-futuro esposo dizer assim para mim e falar para ela. Eu não consegui dizer totalmente, mas falei assim: eu acho, se você me perdoa a intimidade, eu acho que se eu fosse ele e estivesse no mundo espiritual, eu diria para você viver a sua vida e não morrer com ele. Não falei que estava percebendo porque não tinha certeza, mas senti ele falando, o espírito mais maduro, desencarnando, pedindo para que ela vivesse a vida. E depois de alguns meses, ela recebeu uma psicografia autêntica, dessas que não tem como burlar, não tem como fraudar, porque o médium não sabia nada sobre ela não tinha rede social, não foi feito entrevista prévia nenhuma. E na carta que eu li, os nomes, porque ele era diretor de um teatro simples, popular, e eles se conheceram quando ela estava olhando a peça na cidade do interior onde ela nasceu, e o espírito então narrou a cena, narrou o enredo da peça, narrou o personagem, os nomes das pessoas que eram os atores que estavam na peça. E ela então teve a certeza, porque na carta dizia assim: Anne, viva a vida por amor de mim. Não morra comigo. Essa talvez seja a principal mensagem espírita. Vivamos a vida. Apesar das dores que nós temos, das saudades, das melancolias, das angústias que citamos, vivamos a vida. Porque viver a vida é o principal hino de louvor e de gratidão que nós podemos ter ao Criador. Viver a vida bem vivida, com fulgor, saindo da horizontalidade e tentando entrar na fertilidade da verticalidade com Deus, transbordando o nosso self e então podendo dizer que não entendemos tudo, mas entendemos que é importante seguir. Entendemos, como disse Castro Alves, que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador, nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução.
É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa a alma leve, nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores que conseguem transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os geros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor. Já que Deus é o seu autor, o universo, e nós também somos o seu altar. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem, dentro das suas trevas mortais e suas rútilas passagens, deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso jamais visto no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta. É César ainda trazendo a luta tirânico conquistador. É Anchieta com sua arte, é Cellini com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É o pobrezinho de Assis, que ia ensinando aquele povo todo infeliz, renovando a esperança medieval de um mundo inteiro. É por isso que nós dizemos: benditos sejam aqueles que semeiam o bem. Benditos sejam aqueles que semeiam a luz, porque eles também encontrarão a alegria, a paz que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias e para sempre, uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e nos diz: para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Temos, portanto, queridos amigos, esperança para o futuro, para o infinito. Marchemos. Muita paz.